Transformação digital é muito mais sobre as pessoas do que sobre tecnologia, né? A tecnologia é a ferramenta, às vezes é um enabler, né? Algo que habilita a transformação a ser acelerada e ela acontecer da forma que ela deve. Mas é tudo sobre as pessoas, né? Então, a gente identificar as experiências que as pessoas têm, como que a gente pode melhorar essas experiências, onde que elas estão perdendo mais tempo, onde que elas podem ganhar eficiência e assim por diante. E para que a gente consiga criar algo que seja utilizável pelo grande número de pessoas, por um grande número de pessoas, a gente precisa combinar essas diferentes experiências, pontos de vista. A questão das gerações é muito interessante, né? Mas para a gente trazer isso para a realidade, que não é algo tão trivial, como que a gente fez? Deixa eu contar um pouco, que eu acho que ajuda a ilustrar, né? Então, para aplicar Open Innovation, para a gente misturar as gerações, a experiência das pessoas, junto com o ponto de vista diferente, né? Sem preconceitos das gerações mais recentes, então a gente buscou uma forma que são os programas de trainee e programa de estágio. Então, o que eu faço? Eu trago, então, os jovens talentos que a gente seleciona de grandes universidades parceiras, né? E componho células, ou squads, né? Então, essas células, elas têm, normalmente, um líder técnico mais experiente, que é um colaborador da Atos já há mais tempo, né? A gente tem também, vou falar um pouquinho depois dos papéis para vocês, tá? Mas a gente tem, então, um colaborador mais experiente, que consegue fazer uma liderança técnica. Eu consigo atuar ali fazendo uma liderança de negócio, de processo, fazer as perguntas chaves para as pessoas, né, para trazer aquela ignição do pensamento crítico neles. E os mais jovens, justamente para criticar, para poder questionar as coisas, mas por que tem que ser assim, por que não pode ser assado? Então, nesse formato, a gente tem tido sucesso aí já há um bom tempo, e criamos aí por volta de 10 projetos já inovadores usando esse modelo, né? E aí dos papéis, então os jovens, a gente tem 3 principais papéis. Um deles a gente chama de hacker, né? Que é aquele cara que sonha em modo de computação, na família é quem as pessoas vão recorrer quando tem um problema de impressora, de scanner, de computador e assim por diante, né? Normalmente o pessoal da área de TI, dos cursos de TI, né? A gente tem também o hipster, né? Que aí normalmente a gente lança a mão de algum especialista de UI, UX ou algum consultor também com mais senioridade, é o cara que pensa na experiência, onde todo mundo vê problema, ele vê uma solução, né, uma oportunidade. Então é essa mentalidade. E por fim a gente precisa de um hustler. O hustler normalmente é o cara mais sênior, um executivo ou um cara de relacionamento comercial, que é aquela pessoa que consegue traduzir para a linguagem do interlocutor, né, seja para o filho dele, seja para a avó dele, o que tem de tão legal em torno daquela ideia. É o cara que consegue realmente vender, engajar as pessoas. Porque isso é importante não só do lado do cliente, mas também do lado da Atos, né? Quando a gente engaja os executivos, as coisas se aceleram e as coisas funcionam. Dar voz, explorar e testar as possibilidades durante o processo de concepção ali da inovação, da transformação digital, nos permite enxergar as barreiras para que elas possam ser ultrapassadas, as barreiras culturais, né? E eu vejo cada vez mais uma teia, né, de relacionamento entre os colaboradores, entre as equipes, do que uma pirâmide, né, um organograma estruturado. A gente tem vivido isso na Atos, e esse isolamento social, quando a gente começou a se preparar para isso, que a gente começou, na verdade, antes, né, de ser promulgado, digamos assim, oficialmente, que a sociedade deveria se isolar, a gente já estava praticando. Antes de tudo isso começar, a gente já praticava o trabalho remoto, já era uma prática aqui na Atos, né? Então, como um benefício, uma forma de trazer flexibilidade para as pessoas, dar um pouco mais de espaço para elas, né? E aí, como isso veio crescendo, veio escalando, foi ficando mais evidente a necessidade da gente, sim, fazer não só o top-down, mas o bottom-up, né? Do que está acontecendo, não só nas operações, mas com relação aos nossos clientes, as nossas pessoas, os nossos colaboradores, né? Como uma companhia de TI, de tecnologia, mas de serviços também, de TI, o nosso cerne são as pessoas. Então,
a gente começou a aplicar, por exemplo, algumas reuniões periódicas com foco exclusivamente nas pessoas. Esquecer os números, os resultados, o acompanhamento dos projetos, as métricas, e pensar em como está a saúde das pessoas, como que a gente está se relacionando, que tipo de dificuldade a gente está enfrentando, o que a gente deve oferecer de suporte para elas, né? Então, com isso surgiram várias ideias deste grupo, não só de um líder, de um executivo, mas também durante as reuniões as pessoas passaram a reconhecer a importância das coisas, trazer sugestões, dizer como que elas estão lidando com a situação, né? Então, esse compartilhamento num formato de teia de relacionamento, com certeza é uma tendência e permite muito mais que o executivo tenha mais informações para tomar uma decisão mais acertada, não só da cabeça dele ou do comitê, né? Adaptação, né? Então, no fundo, o que a gente está falando é as gerações, os colaboradores, as pessoas se adaptando, né? Abraçando a cultura do coleguinha, digamos assim, né? Para que a gente se adapte a essas realidades diferentes mesmo, os pontos de vista diferentes, as piadas, né, da minha geração não faz mais sentido hoje, então é muito interessante de ver, e no fundo acho que a palavra-chave é a adaptação mesmo. A gente tem o cuidado de que as pessoas possam escolher participar dos projetos, né? Então é uma coisa que não é forçada, né? Tem oportunidade para inovar em todo lado. Então a gente cria como se fosse um pipeline de inovação, né? Por exemplo, um pitch battle, né? Então a gente vai lá, faz uma batalha de discursos, né? De ideias. Então a gente consegue organizar ali, priorizar qual a ideia está mais promissora, tem mais chance de sucesso, e a gente dá a oportunidade das pessoas se candidatarem e participarem daquele projeto. Então já é o primeiro ponto, porque elas vão naturalmente se inspirar e se motivar a fazer parte. E quando você está trabalhando com alguma coisa que você gosta, né, que faz a diferença, o resultado, a dedicação, o nível de aprendizado que a gente tem também, né, de aquisição de conhecimento é outro. Então o primeiro passo a gente tem a oportunidade de permitir que as pessoas escolham trabalhar nos projetos. Então, com isso, assim, do ponto de vista de equipe, já é um avanço enorme. Segundo, a principal barreira é as pessoas acreditarem que é possível sim inovar em pouco tempo e de forma barata, né, com pouco custo, né? Então, para isso, é a ideia da gente fazer provas de conceito, provas de valor, né? Antes do MVP, antes do produto, né, ser construído, validar aquela ideia. Então, isso a gente tem aplicado também com os nossos clientes, através do programa de inovação, em formatos de modelos de negócio diferentes. Então, às vezes a gente faz uma prova de conceito, por exemplo, sem ter nenhum ônus para o cliente, né? Funcionando, a gente não tem dúvida que aquilo vai se transformar em negócio, que vai se transformar em benefício para os clientes, né? Dependendo do caso, também tem um modelo de prova de valor, onde a gente é super simples, eu acabo assumindo o risco, né? A Atos assume o risco de sucesso, então por isso que é importante a gente priorizar e a gente vai onde a gente acredita. E aí é aquele formato onde a gente conseguiu atender as necessidades, tá bom, ou então a gente continua com uma contratação, ou a gente tem um valor ali referente aos custos da prova de valor. Se eu não atender, o cliente não paga nada. Então, esse tipo de abordagem mais agressiva, digamos assim, de negócio, né, permite a gente testar, permite o cliente ter o gostinho, ele experimentar, e visualizar que sim, é possível a gente conseguir fazer inovação, apesar dos processos, apesar das pessoas, apesar de tudo, né? Então, é uma questão de encontrar a ideia adequada.